Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês do estúdio da B3, que quer dizer Brasil Bolsa Balcão. É o novo nome aqui desta bolsa. E lembro que os programas que você assiste aqui pelo Canal do Boi, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, TV Canal do Boi, na semana seguinte você pode revê-los ou, se perder, assistir na página no YouTube. A página no YouTube é Programa Mercado Futuro. Então você pode ver quantas vezes quiser, a hora que quiser, o dia que quiser. E estando no YouTube, aproveita e vai lá no outro canal que eu tenho, que é o Direto da Bolsa. Como eu já expliquei para vocês aqui, o programa Este Mercado Futuro tem 30 minutos de duração. O Direto da Bolsa são boletins de vários assuntos e boletins pequenos que você pode assistir no seu smartphone normal, que hoje todo mundo, quando tem pouco, tem um. Bom, o assunto do programa de hoje é um tema que eu já tenho falado aqui, não exatamente do que vamos falar hoje, mas já conversei com pessoas, com mulheres, que pelos mais variados motivos acabaram assumindo as propriedades rurais, suas fazendas, ou por herança, ou enfim, por vários motivos, e resolveram encarar o desafio, porque não é fácil ser produtor agrícola, ser fazendeiro. Aprenderam, se não sabiam, estudaram, se juntaram em grupos, que esse é um dos assuntos de hoje, grupos, né, de pessoas ligadas pela rede ou o que seja, e estão aí, estão mandando ver. É mais ou menos isso que eu vou querer saber hoje da minha entrevistada, que é a Vanessa Sabioni. Ela, entre outras coisas, ela coordena, se eu não me engano, um site chamado AgroMulher. E vamos saber o que é esse site AgroMulher. Vanessa, muito boa tarde. Você notou meu sotaque de paulistano, não? Pastel, chopp, essas coisas, não? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Explica pra gente o que é o AgroMulher, ou enfim, essa luta das mulheres, esse exemplo que eu dei. Elas assumiram, algumas que eu conheço, nunca tinham mexido, digamos, com pecuária, com café, foram lá aprender e estão tocando a fazenda. Esse exemplo é muito comum, tem muitos? Tem, é muito comum. Primeiramente, boa tarde, né? É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Falando com você. Enfim, é muito comum, né? Inclusive, a gente tem muitas mulheres na pecuária, na cafeicultura, na área de cereais, e elas estão cada vez mais aparecendo, né? E dentro desse contexto que você citou do portal AgroMulher, é um portal que eu fundei e hoje sou presidente, né, há quase 4 meses, em que o objetivo de eu ter criado esse portal, esse site, ou esse espaço para poder falar, é por ter passado por desafios, né, por momentos de dificuldade na atuação na área do agronegócio. Eu sou engenheira agrônoma e tenho mestrado e decidi optar pela carreira no mundo corporativo ao invés de ir para a carreira no mundo acadêmico. E no mundo corporativo eu tive bastantes desafios, né, dificuldades de inserção, lidando com o machismo que muitas mulheres citam e as dificuldades também de relacionamento com o homem, né, com o meio. Então, dentro desse contexto, é que eu quis criar um espaço para poder falar sobre essas mulheres que estão no campo, falar sobre esses desafios e também, já tendo esse espaço, né, levar conteúdo para profissionais e estudantes que estão no meio. Tudo bem, a relação homem e mulher não é só no campo, não é muito fácil no mundo corporativo. Que tipo de problema, por exemplo, com um agrônomo? Porque um agrônomo vai lá, cuida da propriedade, administra. Tem preconceito ainda com mulher? Contra a mulher? Essa questão é muito interessante, porque se a gente for pensar assim, hoje a mulher, ela pode sofrer assédio em qualquer lugar que ela estiver. Aí quando a gente fala do campo, fica uma coisa muito maior do que ela realmente é, né? E às vezes por isso que a mulher se vitimiza dentro desse contexto, eu acredito um pouco. Mas é um espaço realmente que tem muitos homens, né? É um espaço, às vezes, muito bruto e a mulher não está preparada, certo? E quando a gente fala de
ser uma mulher produtora, que cuida de uma fazenda, de uma sede, que é gestora, e quando a gente vem para um outro contexto de universo, de mundo corporativo, de atuação em grandes empresas, seja na área comercial, na área de marketing ou numa área de gestão, né, são perfis um pouco diferentes, mas não deixe de lidar com homens nos dois. Mas a mulher ela está se fortalecendo, né, nessa questão de relacionamento com os homens, mas eu acredito que ela se vitimiza um pouco ainda dentro desse cenário. Ela se vitimiza quer dizer o quê? Ela se intimida? Ela se sente fraca, sendo que ela não é. Ok. Entendeu? A mulher ela tem a fortaleza dela, ela tem a sua capacidade de relacionamento muito forte e às vezes por um preconceito que ela mesma cria, né, desse cenário, ela se bloqueia, entendeu? Não é um cenário realmente fácil, né? Eu que já estive no campo, atuando, lidando com o cliente, tendo que, às vezes, supervisionar a aplicação de produtos. Então, você lida com vários níveis, né, de culturais. Mas tem que ter perfil, tem que gostar, tem que saber o porquê que está fazendo aquilo ali e saber aonde quer, o que quer fazer, onde quer chegar, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, você ter autoconhecimento, saber o que você quer fazer, onde você quer chegar e dentro daquele contexto você estar, entre aspas, preparada para poder lidar com aqueles desafios e dificuldades que vai existir em qualquer cenário, em qualquer setor, né, que a gente for trabalhar. Eu confesso que eu já conversei com algumas mulheres das quais você está falando, e eu não consigo ver muito bem, pelo que eu conheço do campo, que não é tanto assim. Por exemplo, uma mulher chegar e falar para aquela, ou para o peão, vai lá, aprende isso, faz aquilo, e ela tem que fazer isso. Eu não sei como é que é feito, mas ela faz, porque as que eu conheço fazem e estão obtendo bons resultados. Sim. A ideia dos grupos é o quê? É quebrar essas barreiras, essas coisas naturais desses grupos todos? A ideia desses grupos hoje eu acho que seria mais unificar, fortalecer, colocar, expor essas mulheres. Porque as mulheres que você tem tido mais contato são gestoras, né, de propriedades. No meu caso, como eu estou no meio digital, na mídia digital, eu tenho contato com gestoras, com líderes de empresas, com estudantes, com profissionais, e elas relatam muito dificuldade de conseguir emprego, né? Eu não estou conseguindo emprego, não sei se é porque eu sou mulher, eu chego no campo, não dou certo, meu chefe não dou certo, estou sofrendo, estou com síndrome de pânico, estou ansiosa, o que eu faço? É um outro contexto, né? Um pouco diferente desse contexto de gestão, que a mulher ela tem um perfil muito interessante para gestão. Certo? Igual você citou, dela chegar numa fazenda e falar, fulano, eu preciso que você faça isso para mim fazendo favor e etc e tal. A mulher, ela consegue se posicionar bem nesse sentido e nessa posição, eu acredito e pelo que eu percebo. Mas quando a gente vem para um outro cenário de jovens estudantes profissionais que estão adentrando no mercado de trabalho, eu enxergo uma outra forma. Né? A minha próxima pergunta para você é pessoal. Quando você escolheu, por que você escolheu engenheiro agrônomo, a profissão de agronomia, que você é moça, mas não é tida, digamos, como uma bobagem enorme que eu vou falar, mas não é tida como uma profissão feminina, digamos assim. Isso é um preconceito bobo. Você vai responder depois do intervalo. Ok. Tá bom? Eu converso com a CEO, posso chamar você de chefe executiva do site, portal, né, perdão, Agromulher. Nós vamos voltar no intervalo, voltamos rapidinho, até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, hoje o assunto é mulher, a mulher nos trabalhos agro aqui, né, nos trabalhos do campo. Minha entrevistada é a chefe, a coordenadora do portal Agromulher. Trata-se de Vanessa Sabione. Então, eu tinha te perguntado antes isso, você escolheu a agronomia por quê? Qual o motivo que te levou a escolher a agronomia? Então, o meu avô é produtor rural, né? Sempre plantou cana para fazer cachaça, milho para fazer silagem, gado de corte, gado de leite. Para fazer queijo. Para fazer queijo. Bom mineiro, cachaça e queijo. Bom mineiro. Então, eu sempre cresci nesse contexto. Meu pai sempre trabalhou junto com ele, então eu sempre tive nesse meio agro. E sempre gostei muito das disciplinas, das matérias relacionadas à agronomia. E entrei muito cedo na universidade com 17 anos.
e depois caminhei para o mestrado, né? Então, assim, realmente é um curso de muito aprendizado, muitas coisas novas e muito, assim, muito fascinante. Lidar com a terra, lidar com alimentos, você deve ter uma magia toda aí nisso, Sim, né? com certeza. O Agromulher, exatamente o que você põe de conteúdo, quais são os principais tópicos que tem no Agromulher? Então, hoje a gente define o portal Agromulher como um portal, né, de conteúdo inteligente para promover o desenvolvimento pessoal e profissional liderado por mulheres do agronegócio. Okay. Então, ou seja, a gente tem conteúdos aí sobre mercado, tecnologias, gestão, notícias, agromulheres, né? Ou seja, a gente tem uma categoria destinada só para falar sobre agromulheres, mulheres que estão sendo atuantes no setor do agronegócio, que contribuem com o nosso setor, que esperam produzir algo, certo? Então, assim, o grande objetivo é, no caso, falar dessas mulheres, expor essas mulheres, promover networking entre elas e ainda aproveitar o espaço para levar conteúdo sobre gestão, carreira, entre outros, para estudantes e profissionais do meio. Sim, e que tipo de tema você trata, por exemplo? Você que eu vou usar o teu argumento. Uma moça que fez veterinária, zootecnia, o que seja, e que escreve lá, entra no Agromulher, não sei como é que se pode entrar e tal. Como colunista. E diz, olha, não consigo emprego, não sei se é porque eu sou baixinha, sou gordinha, sou bonita demais, sou feia demais. Aí tem um lance psicológico atrás desse negócio todo, né? Tem um lance psicológico, sim. Inclusive, a maioria das meninas que me procuram para conversar sobre emprego, sobre oportunidades, até sobre perguntar se eu tenho alguma oportunidade para elas no portal, elas estão um pouco com baixa autoestima, um pouco inseguras, um pouco sem saber o que querem. Então, assim, primeiramente eu tento conversar com elas, né? Assim, às vezes eu não tenho muito tempo, mas eu até criei um grupo no WhatsApp, né? O grupo do Agromulher, e disponibilizo o link de acesso na internet, principalmente para promover toda essa interação entre elas, com o objetivo de promover o empoderamento para o fortalecimento e melhoria de qualidade de vida delas. Porque quando você encontra com outras mulheres, com situações parecidas com as suas, com os mesmos sentimentos, com os mesmos sofrimentos, você tem uma identidade e passa a aceitar mais aquela situação e tentar resolver aquilo dentro de você. Né? Porque a primeira coisa, você tem um problema, você precisa aceitar aquele problema e resolver aquele problema. Né? E muitas vezes é difícil a gente aceitar que está com baixa autoestima, que está com insegurança, o que eu tenho que fazer para crescer no mercado de trabalho, como eu tenho que fazer para me desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Né? Isso tanto para o corporativo quanto para aquele caso que eu falei de gerir uma propriedade. Gerir uma propriedade, sim. Inclusive, o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira publicação no site foi com a Tereza Vendramini, né, que foi a primeira mulher em 90 anos a assumir uma posição na sociedade... Estava lembrando dela agora. Né? Sociedade rural brasileira. E ela fala muito sobre isso, que quando ela assumiu a propriedade dela, ela se sentiu num lugar assim, e agora, né? O que eu tenho que fazer? Eu preciso estudar, eu preciso me aprimorar, eu preciso aprender. Foi atrás de cursos, estudar, interagiu com pessoas, e isso gerou fortalecimento a ponto dela se sentir segura para gerir a propriedade dela. Você acredita que ela esteve aqui e ela criou aquele núcleo, né, de feminino do agronegócio? Sim. E aí eu fiquei brincando, perguntando, eu falei, o que é o objetivo do grupo? A gente se reúne, conversa, sempre tem um palestrante, seja de gestão, o que seja, o que for, e falou aqui, sentado onde você está, o que nós queremos é ganhar dinheiro, que é um objetivo de um fazendeiro, né? Ganhar dinheiro também. E por que o medo de falar isso, né? Exatamente. Porque quando a gente fala isso hoje, qual que é o seu objetivo? Eu quero ganhar dinheiro, mas as pessoas até assustam, né? Como se a mulher não pode ser ambiciosa. Isso é uma coisa brasileira, eu até diria, talvez tenha a ver com religião. No Brasil, quando alguém faz sucesso, os outros morrem de inveja, né? É o contrário do que em outros países. Quando uma mulher faz sucesso, uma Teca, Clélia Pacheco, a Lilica Menezes, as pessoas ficam com inveja em vez de falar, bom, eu quero ser que nem ela. Não é só mulher, isso é mulher, é a mesma coisa. Por exemplo, esse programa que você está participando, tem semanas agora, isso é raro, porque eu estou aqui há 15 anos, tá? Tem semanas, como eu acho que a próxima semana, eu terei mais entrevistadas mulheres do que homens. Você vê que esse grupo está se expandindo. Sim. Por que será que está crescendo? Você já se perguntou isso alguma vez, né?
Da participação das mulheres no agro, né? Porque as mulheres elas estão com menos medo, eu acredito. Elas estão mais fortes. A gente está num cenário aí de um certo feminismo muito mais aflorado. Então, por exemplo, o portal AgroMulher, um dos objetivos fortíssimos do AgroMulher é promover esses grupos de mulheres no agronegócio, promover esses núcleos, dar força, deixar um espaço para elas falarem, virem à tona. Então, assim, cada vez mais elas estão se sentindo fortalecidas, ou seja, eu quero falar, eu estou aqui, eu quero aparecer, eu existo, né? Porque há muito pouco tempo atrás, a mulher sempre ficava atrás do produtor, ou sempre ficava atrás do marido, com muito medo, de receio de ir nos eventos. Hoje a coisa está mudando, né? A gente está numa geração diferente, né? Se comparado com 5 anos atrás, hoje a exposição da mulher no agro, ela está bem mais efetiva, está bem mais fortalecida, por causa desses grupos, desse certo apoio que acaba fortalecendo mais ainda. Onde sempre se via casais e tal, com muita frequência, eram os leilões, né? Seja lá do que for, leilão de gado, leilão de cavalo, Sim. enfim. Mas eu tenho uma relação com algumas mulheres com as quais eu trabalhei, que essa é a minha teoria. No jornalismo, evidentemente. As mulheres que eu tive como chefe eram muito objetivas, mais objetivas até que os homens com os quais eu trabalhei. Não tem... É uma experiência pessoal, mas não tinha enrolação. É assim ou não é, tá bom, não o perfil, né? Tem que ter tem que ter perfil para trabalhar com gestão, para liderar. Agora, tem que ser líder, né? Isso é igual para qualquer sexo, né? Tem gente que não sabe liderar, aí não tem como jogar. Mas hoje ainda existe tanto preconceito assim com as mulheres que participam aí do AgroMulher? Olha, eu particularmente, eu não sofro esse tipo de preconceito que muitas delas reclamam e falam. Eu, particularmente, eu tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas do agro, com os homens do agro, com as mulheres do agro. Eu não sei se é por causa da minha facilidade de comunicação, que eu sou uma pessoa que gosta de relacionamento, que eu gosto de pessoas, então isso acaba favorecendo o meu lado. Eu sofro assédio? Sofro. Se eu estiver no banco, eu sofro assédio. Se eu estiver no escritório de advocacia, eu vou sofrer assédio. Se eu estiver trabalhando no agro, eu vou sofrer assédio. Agora, eu preciso me impor e me posicionar diante daquela situação, né? E evitar que aquilo me impeça de consolidar as minhas relações, sejam de amizade, pessoais e até profissionais. Vanessa, mais um intervalinho, já vamos para o último bloco do programa. Eu converso com a Vanessa Sabione, a AgroMulher. Ela é nascida em Ubá, Minas Gerais, não é isso? É Zona da Mata ali? Zona da Mata. Fica a 60 quilômetros de Viçosa. Onde tem uma grande universidade. Enfim, ela volta já para a gente arredondar essa conversa do AgroMulher aqui. Até já. Ok, voltamos. Eu converso hoje com a engenheira agrônoma Vanessa Sabione. Ela é criadora do portal AgroMulher e está falando dessas questões enfrentadas pelas mulheres que estão envolvidas na atividade da agropecuária, pelo menos brasileiras, né, por enquanto. Entre um homem e uma mulher, formado em agronomia, em veterinária, zootecnia, o que seja, capacidade idem igual, não há problema nenhum, certo? Eu não vejo diferença nenhuma. Força bruta. Agrônomo, veterinário, zootecnista, o que seja, não precisa de força bruta. O que poderia dizer, o homem tem mais do que a mulher. Não tem que ter força bruta, tem? Não necessariamente. Acho que quando a gente... porque em questão de executar certos trabalhos dentro de uma propriedade ou no campo, pode ser que precise mais de uma certa força, né? Mas eu não vejo que a mulher é mais fraca diante disso. Não, eu também acho que não. Até porque tem gente trabalhando com ela. Se precisar de carregar produto, se precisar de carregar peso, mulher carrega também. Eu acho. O que eu acho é o seguinte, eu acho que tem duas partes que você falou e vai acrescentar aí. No mundo rural, que foi que eu abri o programa,
Essas pessoas que eu citei como exemplo, elas realmente ou assumiram herança, ou enfim, Maria ficou viúva, ou o que seja, assumiram, encararam, estudaram e estão tocando, estão dirigindo. O exemplo está aí, a Teca na Rural, né, uma líder, uma entidade que é líder no Brasil, e outras, Lirica e, enfim, outras muitas mulheres. No mundo corporativo, não sei se a mulher tem mais problema no mundo corporativo. O mundo corporativo, para mim, é muito mais complicado do que você gerenciar uma propriedade. Que ali tem política de empresa, tem gente do bem, tem gente do mal. Aí depende de sexo, né? Ou não? Não, também não vejo por esse ponto, né? Eu acredito que quando a gente fala de uma gestão de uma propriedade, em si uma mulher ou um homem, ela vai ter ali, né, uma certa autoridade, né? A gente não vai falar de poder, é uma certa autoridade, ela tem autoridade sobre os funcionários dela e vai gerir aquilo ali em prol da melhor produtividade e lucro, certo? E organização, tem que ter liderança também, né, para motivar os funcionários e ter a execução das tarefas. Quando a gente vem para o mundo corporativo, realmente é uma esfera completamente diferente. Em cima do que você citou, né? São várias pessoas, é política, é cultura, é multinacional, é empresa de outro país, que tem outra cultura, que tem uma forma de enxergar e querer que as coisas sejam conduzidas. Então, às vezes, se você não tem um certo perfil de estar em uma determinada empresa, pode ser que você não dê certo com ela. Agora, se você é uma pessoa que se adapta muito fácil a essas mudanças, se a cultura é muito fácil a uma determinada empresa, você vai dar certo. Agora, são casos e casos. Agora, falando de vários, milhares de estudantes da agronomia de todo o país, que são muitos, que formam muitos estudantes por ano aí, que estão adentrando no mercado de trabalho. E aí? O que eles querem, né? Por onde eles vão? Quais as escolhas que eles vão fazer, né? Em que sentido vai para o campo? Mas no meu mundo corporativo também tem campo, né? Quer ir para uma área de marketing, quer ir para uma área de gestão. Então eu acredito assim que dentro de todo esse contexto, independente de ser mulher ou de homem, eu acredito, na minha percepção, por tudo que eu já passei, que é muito importante a gente ter um autoconhecimento muito bem formado, né? Você se conhecer muito bem, você saber os seus pontos fortes, saber os seus pontos fracos, né? O que você precisa fazer para melhorar os seus pontos fracos, como que você pode usar os seus pontos fortes como aliado seu e aí se desenvolver, escolher os seus caminhos, né? Procurar saber como que funciona no mundo corporativo, como que funciona a gestão de uma fazenda. Existem muitas pessoas no mundo corporativo que eu conheço que atuaram em cargos de vendas, de representante, de marketing, que largaram esses cargos para assumir gestão, gerência de fazendas, na mesma região que estavam atuando, né? Por achar que o perfil era outro. E eu encontro com esses colegas meus e falo, nossa, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Outrora, tem homens e mulheres que falam, eu quero seguir carreira multinacional, eu quero ir de step em step, em degrau, saber como que funciona. Então, isso, o que direciona isso? O autoconhecimento, o que você quer para você, aonde você quer chegar, né? E esse autoconhecimento, ele te fortalece. Ele te deixa mais seguro, ele te deixa mais confiante, porque você tem nas suas mãos ali o seu jeito de ser e como você pode se policiar para agir conforme tudo isso, né? Então eu acredito que essa é uma base muito importante. O mundo acadêmico não deve ter muito preconceito contra gênero, né? Ou tem? No mundo acadêmico eu fiquei quase 8 anos, né, no mundo acadêmico e conjunto com pesquisa, e eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito relacionado a gênero. Às vezes, por ser um pouco comunicativa, muito falante, um pouco ansiosa, e o pessoal geralmente que trabalha com pesquisa já é mais contido, né? Até eu descobrir o mundo corporativo, a área comercial, a área de vendas, que é um perfil que eu me encaixo um pouco mais, na área de pessoas, relacionamentos interpessoais. Aí que vem de novo o autoconhecimento, né? Que antes eu não tinha, não procurava entender muito bem isso, né? Porque essa pegada psicológica, a gente não tem muito isso na universidade, né? Esse direcionamento, que eu acho que é muito importante. A gente não tem muito isso, eu procurei por isso. Eu não sei se falamos a mesma coisa, mas o que você chama de autoconhecimento é o que eu chamo de, o que você faz uma terapia. Você vai na terapia para se autoconhecer. Sim. Que se autoconhecendo você deve se transformar uma pessoa melhor.
É por aí que é a minha definição, é mais ou menos isso. Eu fiz análise por quase 3 anos, né? Hoje em dia eu não faço mais, mas eu sempre me recorro à minha psicóloga em algum momento de dificuldade, mas eu acredito que a gente tem que ser independente nesse quesito também, de se conhecer, beleza, a terapia ajuda, sim, maravilhosamente bem, mas caminhar com independência, saber fazer as escolhas certas para você, né? Eu acho, nosso tempo não sei quanto tem, mas daqui a pouco eu fico sabendo. Eu acho, por exemplo, eu estou vivendo isso agora com sobrinhos. Eu acho que é uma temeridade você com 17, 18 anos ter que escolher que carreira você quer. Porque você não sabe o que você quer. Sim. Você vai saber depois, não é isso? É verdade. Temos um minuto, só para você. A gente, quando está nessa idade, é muito complicado mesmo. Eu entrei na universidade com 17 anos, né? Até o meio do meu curso, ficava pensando, o que eu quero fazer, será que é isso mesmo? Não, vou concluir, porque eu preciso concluir. Mas a gente, eu tenho 30 anos e hoje eu me considero uma pessoa, assim, relativamente madura e com autoconhecimento bem sólido. Mas, assim, hoje, com 30 anos, você imagina com 17? Pois é o que eu acho. Vanessa Sabione, o nosso tempo hoje já acabou. Podemos marcar uma outra conversa, não tem isso aqui, todo dia tem. Mas eu gostei de te conhecer, gostei desse Agro-Mulher, espero que você tenha muito sucesso com ele e que ajude as pessoas, que é uma coisa muito boa, tá bom? Obrigada, para mim foi um grande prazer. Obrigado. Gente, é isso, até o próximo programa. Tchau, tchau, obrigado.